Falando deste ambiente político, até porque nos últimos 2 dias, 2 derrotas para o governo. Lá atrás, primeiramente, na terça-feira, o governo teve que tirar, aliás, foi um pedido, inclusive, de um aliado do governo, para tirar o projeto da censura, o projeto de lei da censura, das fake news, você pode escolher o nome, mas enfim, exatamente isso. Naquele momento, porque a oposição já tinha condições de derrubar e, digamos, enterrar completamente o projeto. Já foi aprovado no Senado, se fosse rejeitado na Câmara dos Deputados, bom, passa por arquivo. Diante dessa situação, o governo pegou e recuou e mandou tirar da votação, ou seja, da agenda de votação do dia, da pauta do dia. Ontem, esses decretos do presidente Lula, que alteravam de forma completamente, trazendo um retrocesso ao saneamento, gerando insegurança jurídica, sem contar que colocava em risco todas as metas para se atender ao saneamento básico, que foi estipulado na lei do saneamento, aprovada no Congresso Nacional, o governo também perdeu, o que dá um sinal muito claro para o Palácio do Planalto, mas nesse caso foram ganhos da sociedade brasileira, a gente tem que entender com isso, derrota para o governo Lula, mas ganhos da sociedade brasileira. Vamos conversar com a Yasmin Costa, porque ela tem mais informações agora. Yasmin, bem-vinda. Oi, Piotr, mais uma vez, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. Diagnóstico é o seguinte, que a articulação do Palácio do Planalto ainda não está alinhada aqui dentro do Congresso Nacional. Isso porque essa derrota de ontem, como você bem trouxe, a segunda consecutiva do Palácio aqui de assuntos que são de interesse do Executivo, que tramitam aqui dentro do Congresso Nacional, segundo dia de derrotas. Ontem foi exatamente essa questão tratando do marco do saneamento. Para a gente entender, vou tentar fazer uma cronologia. Em 2020, foi sancionada a lei que trata do marco do saneamento. Passou esse período, ela começou a valer, só que aí o presidente Lula agora, no começo do mandato, ele editou decretos que sustavam parte desse marco do saneamento. E esses decretos, eles precisam vir aqui para o Congresso Nacional para análise. E ontem os parlamentares analisaram justamente essas ações ali, essas medidas tomadas pelo presidente da República e sinalizaram ali que não ficaram satisfeitos com a mexida que o Palácio do Planalto deu na lei do saneamento. Ontem eles derrubaram 2 pontos. O primeiro foi justamente o que permitia às empresas estatais passarem ali a prestar serviço de saneamento sem a necessidade de licitação. E um segundo ponto tem a ver com a comprovação da capacidade econômica dessas empresas prestadoras de serviço. No decreto, o governo permitia que as empresas comprovassem até 2025 a saúde financeira por meio de contratos provisórios e não formalizados ou até contratos irregulares. Esses 2 pontos foram derrubados pelos deputados. E agora a bola está aqui com o Senado Federal. A medida vem aqui para o Senado Federal, precisa dessa análise do Senado. E, inclusive, o assunto foi debatido hoje na reunião de líderes. O que a gente conseguiu apurar depois dessa reunião de líderes? Que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que vai, o mais brevemente possível, encaminhar esse projeto de decreto legislativo, sustando aí as atitudes, as medidas do Palácio do Planalto, vai encaminhar para a Comissão de Finanças e, inclusive, já escolheu um relator para essa medida, o senador, melhor dizendo, Isalcir Lucas. E a sinalização aqui também é clara, que a articulação do governo não está surtindo efeito. E alguns parlamentares já dizem que a medida a decisão da Câmara deve ser mantida aqui no Senado Federal. Inclusive, mais cedo a gente gravou com o senador Jorge Seife, que disse o seguinte, justamente esse ponto, que esse é um assunto muito importante para a população brasileira, que o presidente da República não teria ali a prerrogativa para legislar sobre esse assunto, dado que a medida já era lei e já tinha sido aprovada aqui pelo Congresso Nacional. Vamos ouvir o que disse o senador Jorge Seife. Vai ser encaminhado para cá agora o PDL, né? Os 3 PDLs que serão encaminhados então ali para a Comissão de Infraestrutura e será votado com celeridade e então vamos derrubar esse decreto que retrocede a questão do saneamento básico no Brasil. O presidente Lula, se ele quer mudar o marco do saneamento, propõe às casas e as casas então o responderão, né, de acordo com a ideia dos parlamentares, não fazer decretos e derrubar decisões importantes desse parlamento.
Pioto, fazendo um raio-x dessa votação de ontem lá na Câmara dos Deputados, ficou claro que até a própria base do governo ainda não está consolidada. Os partidos ali que fazem parte da base, como por exemplo o PSB, do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, alguns parlamentares votaram contra a medida dentro do plenário. Além do União Brasil, MDB também votaram ali contra. O próprio líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, disse o seguinte, que essa votação é um sinal claro de que o Palácio do Planalto precisa rapidamente refletir sobre a relação que tem aqui com o Congresso Nacional. 2 dias aí de derrota e vale lembrar, outros assuntos ainda mais importantes, não descartando a importância do marco do saneamento, ainda vão entrar na pauta, como por exemplo, daqui uns 15 dias, pode entrar na pauta aqui do Congresso Nacional a questão do arcabouço fiscal. Muito obrigado, Yasmin. Yasmin nos trouxe aí um relato bastante importante. Eu vou só contar a vocês aqui uma conversa que tive hoje com uma fonte lúcida, muito ligada ao governo, sobre essas derrotas recentes, sobretudo a de ontem do saneamento. Eu perguntei, obviamente, se ele achava que era um problema só de base. Ele falou, bom, isso tecnicamente é um problema de base do governo. O governo quer uma coisa, não consegue mobilizar a base ou não tem ainda uma base e não consegue vencer. A outra coisa que ele me disse, que é exatamente uma tese que eu apresentei aqui recentemente, é que o governo federal está desconectado da realidade brasileira. De 2 tipos. Desconexão com a sociedade brasileira, que pensa uma coisa, por exemplo, na questão do PL da censura. Essa sociedade cresceu com a lógica da liberdade de expressão desde a Constituição de 88, desde a redemocratização, e não quer essa intromissão do governo dizendo o que pode e o que não pode. Não é essa a forma que ela aceita essa regulação, muito menos vinda de um órgão federal. Nós já tivemos experiência desde Getúlio Vargas com o órgão federal dizendo que você podia ou não podia dizer, e também durante os anos dos governos militares. A outra coisa é uma desconexão em entender o novo Congresso Nacional, que não depende mais tanto do governo federal para ter verba própria e poder, obviamente, encaminhar para os seus redutos eleitorais. O caso especificamente do saneamento é que esse Congresso tem muita gente remanescente da legislatura passada. E esse Congresso discutiu exaustivamente esse novo marco, que agora é lei do saneamento. Vem um governo novo, do nada edita decreto em 2 pontos que são fundamentais para se conseguir as metas. Vamos lá, como Yasmin nos trouxe o detalhe. As empresas estaduais que têm um histórico de ineficiência, não são todas, mas boa parte, tem um histórico de ineficiência, de incompetência, querendo privilégios agora, voltar com privilégios que elas possam ter mais um prazo para se adaptar à lei, não faz sentido. E outra, capacidade financeira. Se a empresa não tem capacidade financeira para assumir o risco e, obviamente, assumir o projeto, ela não pode fazer. Porque se você não tem condição financeira, como é que você vai levar adiante o projeto? Até porque a lei do saneamento tem metas estabelecidas e percentuais bastante altos em relação tanto a levar água potável às pessoas, quanto a coletar e tratar esgoto no país. O Brasil hoje tem um drama de saneamento. Basta dar uma olhadinha nos rios poluídos que você tem muito provavelmente na sua cidade. E não estou falando só dos grandes rios, das grandes cidades, não, os pequenos rios também. Ou quando você vai à praia, num país que tem uma costa maravilhosa, litorânea, e está escrito lá, praia imprópria para banho. Por que você acha que está aí imprópria? Porque a gente joga esgoto in natura dos rios poluídos diretamente no mar. Esse saneamento é que foi mantido ontem numa decisão do Congresso Nacional, o desejo de fazer saneamento, de resolver esses problemas, que era o que o governo queria postergar, deixando que empresas que comprovadamente foram ineficientes ao longo da história, por isso que nós temos essa realidade hoje e um desafio gigantesco, participarem ou mexer na lei de forma que elas tivessem mais tempo para se adaptar. A lei foi aprovada lá em 2020, tempo já teve. E outra, elas conhecem o setor, elas estão aí, por que precisavam de mais tempo? Sem contar que tinha umas coisas paroquiais ali também, por isso a necessidade desse decreto, que, de novo, 2 tipos de retrocesso. Institucional, que é um decreto presidencial para mexer numa lei aprovada e discutida no Congresso Nacional. Isso é ferramenta de ditadura. Segunda coisa, de um assunto que já foi discutido, já é lei específica, né? A outra coisa, mexer no mérito que trazia avanço para o saneamento para trazer retrocesso. Bom, retrocesso demais. Então, o governo está preocupado não por uma questão apenas de que não tem base, é o que ele propõe é que está fora da base, tanto do Congresso Nacional, do entendimento desse novo Congresso Nacional e da sociedade brasileira. O problema é um pouco maior. Fato é que o Brasil ganhou na terça-feira ao suspenderem a votação daquele PL da censura e o Brasil ganhou de novo ontem em
derrotar na Câmara dos Deputados esses decretos, suspenderem a ação desses decretos, a efetivação desses decretos presidenciais que traziam um retrocesso ao saneamento básico brasileiro. O governo federal do presidente Lula perdeu, o Brasil, dos brasileiros, ganhou.